Boa noite, tudo bem, pessoal? Espero que todos estejam bem. Obrigado pela participação de cada um de vocês na nossa live. Um bate-papo super descontraído que teremos hoje e trazendo muito conteúdo e muita informação bacana para vocês. Me chamo Maxwell, sou psicólogo da Psicomind e é um prazer estar com vocês nessa noite. Aqui comigo está uma pessoa muito especial, minha amiga, e assim, posso falar com toda certeza que vocês vão amar saber um pouquinho mais dela, um pouquinho das convicções dela, e vou apresentar ela para vocês agora. Tem muitas titulações, então já vão anotando aí que é muita coisa. Possui graduação em Pedagogia, pós-graduação em Psicanálise Integrativa, Psicopedagogia Institucional Clínica, Gestão Escolar e Psicomotricidade. Atualmente é diretora e proprietária do Instituto Psicomind SP, clínica voltada para a saúde mental, que é esta clínica que nós estamos. Atua como psicanalista, psicomotricista e psicopedagoga. E tem forte atuação como palestrante e consteladora sistêmica. Faz parte do corpo docente dos especialistas, mestres e doutores da Universidade CICEP e com vasta experiência na área de educação. Janaína Mariano com vocês. Boa noite, Janaína. Boa noite, Maxwell. Boa noite a vocês que vão estar aqui nos acompanhando nessa noite. É sempre, sim, uma alegria poder estar aqui. E, assim, são bastante formações mesmo, né? E eu sou muito feliz em todas as formações que eu escolhi para minha vida. E, de fato, é uma alegria poder estar aqui, iniciar esse PsicoCast, fazendo parte desse projeto novo aqui na Psicomind. Que bom, Janaína. E vamos começar falando um pouquinho da sua vida pessoal. Janaína, casada? Casada há 24 anos. 24 anos, tem filhos? Sim, eu tenho 3 filhos, né? Então eu tenho a Maria Eduarda, com 16 anos, tenho um bebê que está com Deus, né, agora em 2020, e tenho o bebê Daniel, que tem 2 aninhos, que está conosco. Então, eu tenho atualmente 2 filhos comigo aqui na Terra e um com Deus. Bacana. E dá muito trabalho, maternidade? Muito trabalho, né? Principalmente nesse período agora exigente dos 2 anos, eu falo assim que eu sou premiada, porque eu tenho 2 adolescências acontecendo ao mesmo tempo, né? Então eu tenho a verdadeira adolescência mesmo, que é da Maria Eduarda, dos 16 anos, né? E eu tenho a adolescência dos 2 anos do Daniel, que é aquela fase da birra, é aquela fase que quer colo, é a fase que quer reinar realmente, né? Quer se fazer presente ali o tempo todo. Então, nesse momento, eu estou enfrentando as 2 adolescências. E como tá sendo? Ele é muito dependente de você? Gosta mais do pai? Fica mais com o pai? Como que é? Olha, não é que tem uma preferência, né, entre pai e mãe. A gravidez do Daniel foi uma gravidez muito exigente, foi uma gravidez de alto risco, com muitos medos, né? Inicialmente, a gravidez foi constatado que não ia evoluir, então a gente se preparou para se despedir dele também. E aí, conforme a gravidez foi evoluindo, foi vindo também as doenças, né? Então, teve ali diabetes gestacional, teve pressão alta. Então, tivemos muita dificuldade realmente na gravidez. Com isso, o que aconteceu? Inevitavelmente, eu lancei para ele ali muitos sentimentos de insegurança, eu lancei muito medo. Então, por mais que eu trabalhei isso na minha gestação, acredito que muita coisa ele traz ali da vida intrauterina. Então, o Daniel é sim uma criança mais dependente, é uma criança que quer estar mais com atenção, quer colo o tempo todo, é bastante exigente. Embora nós estejamos trabalhando isso com ele, conforme ele já tem essa carga psíquica e intrauterina, a gente sabe, né, dentro da psicologia e da psicanálise, que vai levar ainda um tempo para ele conseguir diluir toda essa carga que eu e meu esposo acabamos trazendo. Depositando. E fala um pouquinho pra gente, tudo isso que você viveu, essas questões, com certeza outras mulheres também já passaram por isso e podem estar nos assistindo agora. E você percebe, até pelas pessoas com as quais você lida no seu trabalho, no dia a dia, que é possível que nesse período, com toda essa carga emocional, a mulher venha desenvolver algum tipo de transtorno, uma ansiedade. A gente fala muito de depressão pós-parto.
É nesse período que essas coisas podem vir surgir, acontecer? Como que você vê essas questões? Olha, com certeza, acredito que uma gravidez, quando ela não está em sua plenitude, ali dentro do âmbito saudável, ela tem já todas as características para que a mulher tenha uma depressão pós-parto, ou uma síndrome do estresse pós-traumático, ou até mesmo uma ansiedade exacerbada, uma somatização no corpo. Naturalmente, quando a mulher ganha o bebê, ela já tem ali, né, no puerpério, a queda de hormônios. Então, mesmo que a gravidez dela fosse perfeita, ela já tem essa queda, né? E aí ela vivencia o baby blues, que é aquele primeiros 15 dias onde ela fica mais depressiva, mais chorosa, mais sentida, traz sentimentos de culpa. E aí o baby blues, ele costuma passar após os 15 dias. Já uma mulher que passou por muitas preocupações, por muitos medos, além do baby blues se ampliar mais, né? Se demorar um pouquinho mais, ali se prolonga um pouquinho mais, exatamente, vem sim a depressão. Às vezes vem uma depressão mais mascarada, né? Mas vem, no meu caso, eu tive ali um estresse pós-traumático, né? Além de toda a dificuldade que nós tivemos na gravidez, no primeiro dia que eu voltei de licença maternidade para casa, eu precisei retornar e voltar a ser internada por conta da pressão alta. Nossa. Então, por eu já ter tido duas amigas na época de adolescência que tinham morrido no parto, né? Por causa de eclâmpsia, eu tive muito medo. E aí, por ter esse medo, com toda certeza, eu desenvolvi ali um quadro mais depressivo, que precisou ser acompanhado de perto por psicólogos, né, assim como você, para que eu pudesse verdadeiramente viver a minha maternidade de maneira saudável. Eu percebo, Janaína, que as pessoas às quais eu lido, que eu tenho contato, muitas mulheres acabam se negligenciando nessa parte, né? De às vezes estarem ali vivendo uma dificuldade por conta da gestação e tudo que você trouxe, né? É bem pontuado, mas elas não vão procurar ajuda. Fica naquela coisa, às vezes o marido não sabe lidar também com essa fase da mulher, que os hormônios estão realmente todos bagunçados, então a mulher realmente ela às vezes fica um pouco mais recuada, mais retraída, às vezes pode ficar até um pouco mais agressiva, sem paciência com as coisas, com coisas pequenas, que às vezes geram discussões desnecessárias. Então, como que a gente pode instruir até as mulheres que até estão para ter, né, bebê agora, recente, ou que estão passando nessa fase agora do puerpério, como que elas podem lidar com essas questões, procurar ajuda, até procurar ajuda aqui da Psicomind mesmo, né? Como que você pode orientar elas nesse sentido? Então, biologicamente, a mulher, só para vocês terem noção, né? Ela demora até 2 anos para os hormônios dela se restabelecerem. Nossa. 2 anos, ou seja, o meu ainda está se restabelecendo. Ainda está em tempo ainda, ainda estou dentro do prazo, gente. Então, assim, o que acontece? Existe dentro da psicologia uma área chamada psicoembriologia, aonde a psicoembriologia pode cuidar da gestação desde o seu primeiro dia ali de concepção, aonde a psicoembriologia ela vai fazer todo um trabalho de ligação entre a mãe e a criança. Ao longo da gestação, a mulher dentro da psicoembriologia ela não vai trabalhar, por exemplo, os traumas, dores, não, ela vai trabalhar o desenvolvimento da criança. Então, durante todo o período de gestação, ela vai trazer para a criança a conscientização de que ela só tem que se desenvolver. Ela não tem que trazer preocupações desnecessárias ou sentimentos que não é dela. Então, a psicoembriologia, ela ajuda dentro deste processo. Além da psicoembriologia, temos a psicologia convencional, a teoria comportamental, a associação livre. O primeiro sintoma de qualquer diferença de estado de humor, ou de desequilíbrio, ou de sentimentos, precisa buscar uma ajuda profissional. O que acontece é que também, Maxwell, a sociedade contribui para isso, porque tudo as pessoas normalizam.
Ou normalizam, ou romantizam, né? Ou tem aquele famoso ditado popular. É desse jeito. É frescura, é desse jeito mesmo. Eu já fui mãe, eu já tive 4, eu já tive 5. Isso passa. Então, muitas mulheres, né, igual você falou da frescura, sentem vergonha. Sentem vergonha, por exemplo, de falar terapeutas. Eu passei por este processo e eu sou terapeuta, eu sei o caminho. Eu sei quais são ali as aptidões, os recursos para não cair numa depressão profunda. E mesmo assim eu precisei de um acompanhamento efetivo para passar por este processo, né? Então, assim, a ajuda é necessária. Então, o menor sintoma de que a pessoa perceba que ela não está bem, ela precisa buscar ajuda e é ajuda profissional. Porque eu sempre falo assim, gente, o que acontece? Quando você quebra uma perna, quem que você procura? O ortopedista. Se seu coração palpita, você vai no cardiologista. Por que quando seus sentimentos não estão bem, você vai buscar só Deus? Só religião. Porque é igual eu falo, né? Eu dou muito palestras em igreja. E também sou cristã, né? E aí, então, eu sempre falo assim, que Deus deixou os terapeutas também, né? A gente faz parte da ciência ali do desenvolvimento. Então, cada profissional, ele precisa cuidar da sua área específica. Então, se os seus sentimentos, seus pensamentos, se a sua psique está dando sinais de que você está com dificuldade, precisa buscar o psicólogo, o psicanalista, precisa dessa orientação. E é claro que, junto com isso, a fé, né? A igreja, Deus, ele vai te ajudar, ele vai te dar vias, ele vai te sustentar, mas muitas das vezes, Maxwell, inclusive, precisa entrar com medicamentos, né? Então, assim, às vezes o desequilíbrio hormonal é tanto que só vai precisar passar com o psiquiatra. Para quê? Para trazer a equilibração química, a normalidade, né? Então, a normalidade da terapia é isso. É igual, por exemplo, quando você tem uma febre, o doutor ele investiga o que está causando aquela febre, mas ele trata a febre com medicamento para que aquela febre não te consuma. Então, por exemplo, uma mulher em pós-parto, que ela está ali em uma crise, ela precisa dessa equilibração hormonal, né, que vai estar tratando os sintomas, e a causa ela vai tratar em terapia. É até interessante você trazer essa questão de sintomatização. Eu percebo também, e é muito comum a gente ver essas questões de fibromialgia, essas doenças psicossomáticas, e eu vejo muitas pessoas gastando rios de dinheiro, indo em vários profissionais, vai em ortopedista para tratar lombar, porque dá problema nas juntas, né? Muitas dores, a pessoa não consegue às vezes nem levantar da cama, né? Sim, e vai em vários lugares e não consegue perceber que às vezes é um problema mental, psíquico, que está se manifestando no físico, né, que são as psicopatologias que nós falamos, né? Isso. A psicossomática são as somatórias de todas as dores, né, de todas as emoções. Então, quando a boca cala, o corpo fala. E aí, o corpo ele vai manifestar ali o que não está bem. Normalmente, cada órgão nosso que traz ali uma dificuldade de funcionamento ou alguma doença, está relacionado com algo específico. A partir do momento que chegou no físico, precisa ser tratado como físico. No entanto, entra no mesmo sentido do medicamento. Se você não tratar a causa, vai voltar. Isso. Então, a fibromialgia, o que acontece com ela? Ela é um tipo de depressão. Então, normalmente, quem são as pessoas que desenvolvem esse quadro? Pessoas que não se permitem, né, entrar num processo de depressão, ela não pode parar. Então, a gente tem aí, por exemplo, pessoas de linha de frente, sacerdotes, né, pastores, pregadores, pessoas que estão sempre na ativa. Não tem um tempo nem tem um tempo e psicologicamente não se permite também ter nada. Aí o que vai acontecer? Já que ela não conseguiu paralisar por conta dos pensamentos, o corpo dela vai começar a falar que ela não está bem. Aí o corpo dela vai desacelerando ela
para que ela entenda que ela precisa se olhar, que ela precisa se cuidar. Alguma coisa está errada. Então, ali, por exemplo, a gente tem uma enxaqueca contínua. Quando você vai tratar esse paciente, você percebe que ele é uma pessoa muito preocupada, é uma pessoa que tem muitas tensões, são pessoas que estão o tempo todo em alerta. E aí, o corpo fica tensionado, gera essa enxaqueca e não consegue melhorar. Tem um momento de relaxamento, né? Isso. A pessoa ter uma descontração, até para ser uma válvula de escape para o corpo relaxar, né? Ficar num estado de relaxamento, né? Isso, eles não conseguem. E aí, então, ocasiona aí a enxaqueca, por exemplo. Mas a gente tem outras coisas, alergias, dores nas juntas, dores na lombar, dores na coluna. Quantas pessoas que carregam tantos pesos, tantas dores, tantos fardos das suas próprias histórias, que tem problemas seríssimos na coluna. Por quê? Porque não consegue aliviar. Precisa tirar, né? Tem um teórico de base chamado Reich, e ele fala das couraças, que são o quê? As proteções que a gente coloca no nosso corpo para realmente se proteger das nossas dores internas, emocionais. O que a gente está sentindo. Bacana, Janaína. E me fala uma coisa, tem uma pergunta aqui muito interessante. Como que surgiu a Psicomind? De que inspiração veio esse sonho, esse projeto? De onde saiu esse nome? De onde surgiu? Então, né, a Psicomind já está há 6 anos aí ativa, graças a Deus. Foi surgindo aos poucos, né, como muitos pequenos negócios, até se tornar um médio grande porte, né, e inicialmente ele surgiu voltado para a área da psicopedagogia clínica. A minha primeira formação de base é a área da educação, é pedagogia. Eu falo que é o meu primeiro chamado, eu sou bem pedagógica, vou ser para sempre, né, então assim, o pessoal fala que eu explico muitas coisas, mas é porque eu sou professora, né. Já está enraizado. Então, assim, minha primeira formação é pedagogia. No entanto, embora eu gostei bastante de atuar, eu tive o privilégio de trabalhar com diversas áreas da educação. Então, eu trabalhei desde maternal, que eu gostei muito, até como professora de pós-graduação, né, para os cursos de pós na área da educação. E aí, então, depois de já ter me lançado na área da educação, e eu me especializei aí, então, a primeira especialização em psicopedagogia clínica, eu percebi que existia ali algo muito maior do que só dificuldade de aprendizado. E aí eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e muito humana também, né? E aí dentro dessa área de humanas eu queria entender o que que ocasionava ali a dificuldade de aprendizagem. Porque, por exemplo, uma criança, ela pode ter ali sim uma questão patológica, orgânica, que dificulta o processo dela de aprendizagem. Mas tem tantas coisas que influenciam a dificuldade, como, por exemplo, as questões emocionais, circunstanciais, existenciais, a forma que aquela criança está sendo conduzida, tudo isso influencia. Educada, formada, maus tratos entrariam aí, né? Maus tratos, por exemplo, né? Agressividade, tudo isso influencia para que a criança não aprenda. E aí eu vi que só eu lá dentro da sala de aula não era o suficiente. E aí então eu pensei em montar a clínica para esse propósito. Com o decorrer do tempo, as áreas foram se expandindo. Veio aí a psicanálise, onde eu realmente me encontrei como ser humano. Eu falo que eu sou outra pessoa hoje. Eu sou outra versão de Janaína pós-psicanálise, né? Eu tive realmente uma base boa de efetivação de curso, onde eu pude me emergir e dar novo significado para as minhas dores e enxergar a vida com outros olhos também. E aí, então, a Psicomind, ela foi se construindo, tomando corpo a partir da minha realidade, das minhas necessidades. Então, inicialmente, a Psicomind nasceu para suprir o desejo que era faltante em mim, né? O desejo de compreender as dificuldades, o desejo de suprir as faltas. E aí, depois, com o tempo, a Psicomind foi ganhando corpo, virou instituto, né? Então hoje nós temos aí formações, né? Tanto dentro da área da educação, quanto formação da psicanálise, e tá aí hoje se desenvolvendo em sua plenitude. Graças a Deus, né? E já aproveitando que nós estamos nesse assunto, conta um pouquinho pra gente
até pessoas que estão nos acompanhando, as dificuldades que você, como mãe, profissional e empreendedora, encontra neste caminho para gerir um negócio, para ser dona de um negócio num país onde hoje a gente sabe que os empreendedores sofrem tanto, né, com tanta dificuldade, com tantas barreiras, com falta de incentivo, às vezes até do nosso próprio governo. Então, quais as dificuldades hoje que você, ou hoje, ou desde o decorrer do surgimento da Psicomind, você encontrou de falar, poxa, acho que agora não dá mais, eu não consigo mais continuar, vou precisar encerrar as minhas atividades, ou preciso mudar para um outro lugar. A Psicomind sempre foi onde está hoje. Conta um pouquinho pra gente. Os desafios são inúmeros, né? Eu acredito que todo pequeno empreendedor passa por desafios não só financeiros, né? Porque assim, eu acredito que o maior desafio seja você conseguir ser empreendedora. Porque a mulher, né, não só no Brasil, mas acredito que hoje em dia no mundo, ela tem muitas personas, tem muitas funções. Então, antes da Janaína empreendedora, tem a Janaína mãe, tem a Janaína filha, Janaína esposa, Janaína cristã. Então, assim, são muitas versões, né? E também o empreendedorismo. Então, eu acredito que o empreendedorismo ele é muito solitário, né, em vários aspectos, e muitas vezes eu acredito que dentro desses 6 anos eu me vi bastante sozinha. Teve ajuda em alguns anos, né? Então, assim, eu falo assim que Deus é sempre muito providente, né? Então, nas vezes que eu estava mais com dificuldade, sempre apareceu, por exemplo, um profissional, né? Teve uma profissional aqui que me ajudou muito, principalmente no período pós-gravidez, né? Então, assim, sempre teve as ajudas, né? Mas tem essas dificuldades, que é, por exemplo, o caminho solitário. O empreendedorismo hoje em dia, você tem que ter braços. E como você mesmo falou, o governo não possibilita a gente ter braços, né? Porque o pequeno empreendedor não consegue pagar um salário digno para um profissional ou para vários profissionais. Então, até se estabelecer, virar de médio, grande porte, o profissional que inicia, ele passa por muitas dificuldades financeiras, tem a questão de saúde, tem coisas que impedem a gente de prosseguir, que independe de nós, né? Sim. Como nós tínhamos conversado. Outras variáveis, né? Eu tô saindo de uma cirurgia, né? Então eu voltei a trabalhar semana passada. Aí esse mês todo fora do mercado, ausente. Só que assim, as contas, as preocupações, tudo permanece. Não para. Pelo contrário, né? Parece que no tempo que a gente se ausenta um pouco, parece que multiplica. Né? Multiplica. E aí, então, eu acredito que talvez nesse momento a maior dificuldade seja essa. O caminho solitário do empreendedor, da incompreensão, né? As pessoas, elas nos imaginam muito e não sabem a nossa realidade, né? A pessoa, ela vê o que a gente apresenta. E é claro que nós vamos apresentar o que nós temos de melhor, né? O nosso dia a dia é nosso com Deus, né? Então, é a batalha. Então, eu penso que assim, se você conversar, Maxwell, com qualquer empreendedor que começou pequeno, que realmente começou do zero, você vai ver que o empreendedor, ele passa por muitos desafios que só ele sabe, que só ele supera também. As noites de sono perdidas, as noites de sono, os boletos que não sabe se vai dar conta, as preocupações, os aluguéis. Então, assim, são muitos desafios. Mas é claro que o empreendedorismo não são só desafios. Tem muitas alegrias. Nossa, eu sou muito privilegiada. A Psicomind já passou muita gente boa por aqui. Eu sempre falo assim que pessoas realmente que precisavam de transformação. Nós tivemos muito êxito aqui, principalmente na área infantil. Tivemos muito êxito com mulheres. Então, eu me sinto uma privilegiada. Eu acredito que dentro do empreendedorismo, por mais que eu tenha dificuldades, tenha solidão em alguns aspectos, eu também tenho muitas realizações, sou muito feliz com essa decisão e pretendo dar continuidade. Que bom. E na área da educação, você falou que surgiu de um desejo de aprender mais e saber o porquê que as crianças tinham dificuldade de aprendizagem. Estamos agora no Setembro Amarelo. Como que você vê esse movimento do Setembro Amarelo em conjunto com as crianças? Você percebe que no Setembro Amarelo, assim como outros meses, é um símbolo, né, pela luta aí pelo suicídio. E nós sabemos da nossa realidade como
psicólogos, como terapeutas, de tantas pessoas que cada vez mais estão aí tirando a própria vida, que não enxergam saída. Você tem enxergado esse movimento nas crianças, nos adolescentes, de quadros de depressão que levam até crianças e adolescentes a estar tirando a própria vida? Como você tem enxergado esse movimento nesse público em específico, nas crianças e nos adolescentes? Sim, tenho enxergado sim. A geração atual é uma geração que recebe muitos estímulos, muita informação, e ela vem de uma geração que não teve respaldo emocional, que não teve cuidados. Então, por exemplo, os pais dela tratavam a depressão como frescura, como falta de couro. E aí, então, esses pais que têm essa geração agora infantil, eles não sabem lidar com a criança que eles têm. Aí, além dessa questão dos pais terem dificuldade de interpretar o que a criança está sentindo, tem a questão dos estímulos, onde a criança, por exemplo, ela recebe muitas informações picadas e não tem quem vai ali dar para ela um começo, meio e fim. Direcionar. Então, o que acontece com essas informações? Elas ficam embaralhadas. E aí a criança, ela começa ali a desenvolver angústias. Por quê? Porque ela não consegue assimilar o mundo de informações que ela está recebendo. Ela recebe estimulação visual por conta, né, de celulares, telas, essas coisas. E aí, então, ela recebe tantos estímulos que ela não sabe o que fazer com esses estímulos. Então, ela recebe ali uma carga psíquica demasiado desproporcional para ela. Então, em contrapartida, o que acontece? Os pais que prolongam a busca por um profissional, né? Então, a criança, muitas das vezes, ela chega aqui já toda cortada, né? Demoram para buscar essa ajuda, né? Demoram. Então, às vezes, a criança já está se cortando há meses até chegar aqui. Ou a criança, ela repete de ano na escola para depois chegar aqui. Só que antes disso, a criança dá vários sinais. Por exemplo, muitas das vezes a criança, ela se isola, ela se fecha. Ou ela é uma criança que chora muito. Porque o que é o choro? O choro nada mais é, além de querer atenção, nada mais é do que o excesso de emoções que ela está vivendo. Então, os pais, eles estão também cansados e sobrecarregados, e aí eles não têm paciência com esse processo de dor emocional da criança e acaba postergando, ou falando que é mãe, rotulando mesmo. Então, até procurar um profissional acaba tardando. E aí é nesse ponto... E até eu tenho uma dúvida. Claro. Que você acha que os pais pecam na questão de terceirizar a educação dos filhos, até como você citou com as telas. Cada vez mais cedo eu vejo as crianças com celulares e, sim, não é o celular da mãe, é a criança tendo o celular dela já. Né? Então, não sei se por essa negligência ou pela falta de tempo, hoje um mundo que é tão globalizado exige cada vez mais tempo dos pais. Às vezes o pai e a mãe trabalham e quando chegam não tem um tempo de qualidade com a criança, né? De estar ali mesmo 100%. Às vezes está aqui olhando no celular ou está aqui, está respondendo um e-mail do trabalho, alguma coisa. E a criança vai percebendo isso, né? Sim, existe um mundo pós-pandêmico, né? Então, assim, na pandemia, inicialmente, todos fizeram muitos esforços para que as crianças não perdessem conteúdo, para que elas recebessem ali estímulos e tudo mais, né? No entanto, pós-pandemia, a criança continuou com os mesmos hábitos, que era o quê? O entretenimento através da tela. Acredito que sim, existe sim um exagero, né, de tela para as crianças, tanto é que hoje em dia nós temos aqui fonoaudiólogos que trabalham aqui conosco, e eles falam que, por exemplo, a maioria das crianças hoje de 1 a 3 anos, elas estão com atraso de fala, por conta do excesso de tela. Ou, por exemplo, a criança, ela está ali com uma ansiedade, porque ela quer tudo muito rápido. Então, a criança no touch não gostou? Passa. Não gostou? Passa. Aí ela vai para a escola, ela não gostou da professora, o que ela faz? Ela quer passar. Ela não quer assistir a aula, ela não quer brincar com os coleguinhas, ela quer tudo muito rápido. Então, assim, o excesso de tela
é prejudicial em muitos sentidos. Você pode ver as crianças estão usando mais óculos agora mais novinho. Então a gente vê criança de 4, 5 anos que já estão usando óculos. De grau ali, óculos de grau. 2, 3 graus, né? De tanto excesso de tela ali, visual. E aí, se existe uma negligência dos pais, talvez, como eu falei para você, né? Talvez nem seria esse termo, seria o mundo pós-pandêmico, né? Os pais também estão na tela. Então, se a criança ela tá quieta no sofá e os pais tiveram o dia inteiro de trabalho, estão cansados, vão chegar, ainda vai ter que arrumar a casa, fazer a janta, né? Cuidar da bolsa do filho do outro dia. E aí a criança tá quietinha assistindo, é mais cômodo. É mais confortável, a criança não corre tranquilo, não tem trabalho corre risco nenhum, né? de físico, né? Porque ela fica ali, mas perceba o quanto que isso está mexendo com o emocional e a psique das crianças. Tira um joguinho da criança para você ver o que acontece. Aquela guerra. Entra em crise. Entra em crise. Então, eu tenho crianças que eu recebo aqui que estão em crises só comportamentais. Mais nada, não tem nada. Por conta desse vício, não essa tem ligação nada. Com as telas. Isso, então os pais às vezes traz, claro que existem as patologias, né? Sim. Mas também existem os quadros onde as crianças estão sendo identificadas erroneamente, porque a maioria das vezes é uma compulsão, um vício que aquela criança já está desenvolvendo e não estão percebendo. Então, por exemplo, os pais não estão percebendo que a criança já está viciada. E ela tá viciada. Então, por exemplo, você tira a bebida de um adulto alcoólatra, ele entra em crise. Você tira a tela da criança que está viciada, ela entra em crise. Entra em crise. Aquela abstinência de ter que ter aquela coisa, ou aquela bebida, ou o celular, para estar num estado normal, que não seria o normal. Quer ver uma realidade? Ó, no ano de 2023... foi unânime, todos os adolescentes com dificuldade de aprendizagens tinham notas baixíssimas na matéria de história. Todos, ninguém gostava de história. Por quê? Porque a professora, ela vai explicar a história do jeito dela, com a didática dela, pedagogicamente, né? E aí, os adolescentes não querem isso mais. Porque não se interessam. Não se interessam. Por quê? Porque eles entram no YouTube, já traz um vídeo bem interessante falando a mesma coisa. Então, eles não têm mais paciência. E aí isso se estende para a vida adulta, né? Que aí, por exemplo, nas buscas de relacionamento, agora falando do adulto em si, né? Também é um outro público que está sofrendo impactos de estímulos. Por exemplo, por que ninguém está conseguindo mais se relacionar, os solteiros? Porque eles têm muitas opções. O cérebro não sabe trabalhar com muitas opções. É igual, por exemplo, você vai ligar lá na Netflix. Você vai escolher uma série ou um filme. Quanto tempo você passa para escolher? Só para escolher. Só para escolher. O seu passando. O seu cérebro, ele tem muitas opções, ele buga. Mesmo que você já tenha uma preferência, algo que você já gosta, mas mesmo assim, por tantas opções, ela meio que anula a sua preferência para ficar... Isso. Aí nos relacionamentos, o que está acontecendo? Eles entram no aplicativo. Aí eles têm inúmeras opções lá de possibilidades. Então eles saem hoje com uma pessoa, eles até gostaram daquela pessoa. Só que aí, o que ele fala pro cérebro? E se eu achar alguém melhor? Aí eu vou ter que procurar uma outra opção. E aí a pessoa fica procurando outra opção e não consegue se relacionar com ninguém. Não desenvolve. E o que é isso? Excesso de estímulos, excesso de informações, excesso de opções. Então, isso é prejudicial, Maxwell, na infância, na adolescência, no adulto. O adulto de hoje é a criança de ontem, né? Então, automaticamente, as questões vão evoluindo, né? Hoje a criança é com a tela, essa tela que para o adulto já é uma outra coisa, já é um outro vício, mas que é uma coisa que vai ligando a outra, né? Sim, tá tudo interligado e inevitavelmente tem contribuído para a formação das novas pessoas, né? Então, assim, é inevitável, as novas gerações, elas vão ter outras perspectivas de vida, elas vão compreender diferente, a forma de aprendizagem delas vão ser diferente, só que hoje, no período atual que nós temos, a gente encontra aí os desafios, né? Então, os desafios da educação, a criança conseguir se prender ao conteúdo que ela tem que parar, ler, analisar e desenvolver.
né? Uma vez que ela vai na internet, está tudo resolvido. Vai fazer uma conta, não precisa fazer mais começo, meio e fim. Um professor vai lá, explica passo a passo e concluiu. Já quer chegar no Já resultado chega no direto, né? resultado. Não quer passar pelo processo, só quer o fruto do processo, que seria o resultado. Isso. É um mundo, vamos dizer, mais cômodo, né? É mais fácil você encontrar direto o resultado já pronto e mastigado do que passar por todo o trabalho, né? De aprender. O processo seria o aprender, né? Entregar o resultado é já trazer ali aquele, como se dizer, o peixe pescado, né? Ao invés de você ensinar a pescar, já trazer o peixe pescado, né? E também assim, ó, a geração é imediatista, por isso que nós estamos na geração que tem o maior número de ansiedade generalizada. Por quê? Por exemplo, os nossos antepassados, nem os nossos antepassados, né, Maxwell? A gente mesmo. Antigamente, quando a gente era criança, vamos assim dizer, nossa geração, ela assistia um capítulo da novela, né? Vamos lá, a primeira versão das Chiquititas, né? Que eu sou da primeira versão. E aí, então, o que acontecia? Você tinha que esperar o outro dia para saber o que ia acontecer naquele capítulo. E aí, então, você se trabalhava para esperar. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você não é trabalhado em nenhum sentido para você esperar. E aí, a espera gera angústia, gera sofrimento. Então, por exemplo, a pessoa ela faz um exame hoje, ela não consegue esperar até 5 dias, 4 dias o resultado. Ela quer saber na hora, ela fica em crise, ela fica ansiosa, ela faz o quê? Ela come mais, ela come as emoções de tanto que ela está ansiosa. Perde noite de sono, mal dormida, ou desconta em um docinho, alguma coisa, justamente por conta dessa ansiedade. Por conta da ansiedade, mas por quê? Porque ela não está aprendendo a esperar. E aí, então, uma das maiores dificuldades hoje é o esperar. E aí os pais fazem o quê para a criança esperar? Dá a tela. E aí ela não está esperando, ela está matando o tempo. E aquele tempo ali que ela está matando, ela está colocando um monte de conteúdo dentro dela. E aí agora o que ela vai fazer com esse conteúdo? Porque esse conteúdo, tudo que nós trazemos para dentro de nós, permanece. Absorve. E aí se a gente não conseguir diluir isso, ele traz muitas consequências danosas. Tem, assim, algum caso até que você pode exemplificar para a gente? Eu já atendi um adolescente, certa vez, que ele falou, né? Meu pai trabalhava demais, minha mãe trabalhava demais e não tinha tempo para mim. E por isso que agora eu não tenho mais, não quero mais ter tempo para eles. Então, foi um atendimento que me marcou bastante, porque eu vi que o jovem ele não conseguia ter a dimensão de que os pais estavam trabalhando bastante para dar o melhor para ele, mas ele viu por um outro lado de que os pais estavam fazendo como se fosse de propósito, trabalhando, abandono, né? Passando mais horas, fazendo horas extras, para que não quisessem estar com ele. Você tem assim algum caso que você pode trazer para a gente desse tipo? Você percebeu esse movimento de falta de compreensão até do jovem? Olha, acredito que o jovem ele não tem maturação para entender esses desafios que os pais passam, né? Então, sim, eu acredito que quase todos os meus jovens, né? Quase todos os adolescentes, e não só adolescentes, adultos que passam por aqui, trazem essa dor, que é a dor do abandono, da rejeição, muitas das vezes por incompreensão. Para você ter uma ideia, né? O córtex frontal, né? Dentro da neurociência, vai falar que o adolescente, ele leva anos para se desenvolver e amadurecer, né? Então ali às vezes de 19 até 25 anos para amadurecer totalmente e compreender o estado de vida das preocupações, dos desafios, das renúncias que muitas das vezes eles fazem, né? Então isso é uma normalidade das pessoas compreenderem que os pais acabam, como é que eu posso dizer? Não vou falar negligenciando, abdicando desse tempo para dar o melhor. No entanto, o que a gente pode perceber é que assim, se a gente tiver um tempo qualitativo, de qualidade, se você ficar 1, 2 horas que seja por dia, mas essas 2 horas forem de atenção, de amor, de acolhimento, de respeito, aquela criança ela vai se sentir amada, o adolescente ela vai se sentir vista e compreendida. Agora, se você tiver um tempo que não é de qualidade,
ele vai ser muito prejudicial, porque também com outras coisas, com outras coisas. Ou, por exemplo, quantas mães que são dos lares e espanca o filho o dia inteiro, grita com o filho o dia inteiro, briga o dia inteiro. Então, às vezes o tempo de qualidade é melhor do que o de quantidade, né? Agora, com relação aos jovens, as crianças se sentirem abandonados, isso é uma normalidade, né? Freud explica, né? A criança, ela já nasce ali achando que ela é uma extensão da mãe, né? O seio da mamãe é o primeiro objeto de desejo, é o primeiro amor daquela criança. Então, a separação desde bebê, sempre vai gerar uma angústia, sempre vai gerar um sentimento ali de solidão. Contudo, né, conforme ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, ela vai entrando para a vida adulta, ela vai entendendo que sim, a gente precisa fazer muitas abdicações para poder dar o melhor para eles e tantas outras coisas. Sim. E tem alguma novidade que você pode compartilhar com a gente aí sobre a Psicomind, algum projeto novo que esteja aí em vista, que a Janaína está pleiteando para agora ou para médio prazo? Temos sim, né? A Psicomind, ela está caminhando aí por um crescimento agora, né? Um período de expansão, já temos novos profissionais contribuindo aí para a equipe, existe aí uma prospecções aí de atendermos convênio, né? Num processo aí de curto, médio prazo, os convênios já nos aceitam como reembolso, então os profissionais que estão chegando aí estão contribuindo bastante, né? E claro, agora também com você, uma figura masculina, que eu acredito que faltava aqui no consultório, essa figura para atender a demanda masculina, né? Também estando mais efetiva, é uma boa novidade. Nós temos também agora a psicóloga Flávia, que é uma psicóloga específica para criança, formada em aba, né? Então nós temos aí profissionais chegando muito competentes e as prospecções são muito boas. Uma outra novidade bem bacana é que assim, nós temos na nossa plataforma o curso de psicanálise. Então, a pessoa que ela adquire o curso de psicanálise conosco, nós, né, Instituto, possibilitamos a possibilidade dela fazer o próprio estágio dela aqui. Então, por exemplo, a parte clínica, prática do curso dela, ela pode fazer aqui na nossa instituição. E o melhor, a gente ainda pode supervisionar. Então, ainda pode dar supervisão clínica. Legal. E aí, como nós temos psicólogos e psicanalistas aqui no local, facilita. Por quê? Porque aí a formação fica mais enriquecida, ela vai ter um apoio mais efetivo e ela vai ter as duas visões, né? Então, por exemplo, eu sempre falo que existe a base ali da psicanálise, existe a base da psicologia e existe o paciente. Que muitas das vezes é uma demanda específica e só dele, né? Só dele. E aí, então, esse compartilhamento de informações com profissionais diversos, né, enriquece bastante. Um período atrás, a Psicomind já teve uma equipe multidisciplinar, mas era com uma demanda específica. E aí, então, encerrando a demanda, encerrou a equipe. Agora não, agora a Psicomind está no time definitivo. Isso, agora é outra versão. A versão que está chegando agora, ela já é para atender a demanda dos novos projetos. Então, assim, a Psicomind está, sim, com muitas novidades e num processo de evolução. Legal. E até para as pessoas que não sabem onde a Psicomind está, onde que a gente está localizado aqui? Então, nós estamos localizados na principal avenida de Alphaville, né, que é na Alameda Rio Negro, no edifício Plaza. Então, é super de fácil acesso. Por exemplo, além dos nossos pacientes que nós já temos online de outros países, né? Então, hoje a Psicomind já está em Portugal, já está na Alemanha, já está em vários lugares através do benefício do online, né? Nós temos pessoas, por estarmos de fácil acesso, que vêm também, assim, de outras localidades. Por exemplo, tem pacientes aqui que é de Sorocaba. Por quê? Porque como nós estamos na Alameda Rio Negro, nós temos acesso aos dois sentidos. Então, quem vem de São Paulo já cai aqui na Rio Negro, sentido interior, e quem vem do interior, sentido São Paulo, cai aqui na Rio Negro. Então, nós estamos em um local muito privilegiado, de fácil acesso, muito confortável, muito seguro. Então, a Psicomind de hoje, ela está em um ponto bem bacana
trajetória em si, né? Legal, a versão 2.0. Acredito que estamos indo, né, para a versão 2.0, mas é uma versão muito boa, graças a Deus. Legal. E até para a gente ir se encaminhando aqui para o nosso encerramento. Claro. Tem algum caso que ficou muito marcado, que assim, te marcou muito emocionalmente, que você leva assim consigo, porque nós que somos terapeutas, somos psicólogos, nós temos aqueles casos que mexem com a gente, porque vai até de encontro com as nossas realidades, dores, né? nossas dores. Então tem algum caso que você pode que te marcou, que você pode compartilhar com a gente? E caso vocês não achem, nós também somos afetados muitas vezes, porque a gente é ser humano. Então a gente também sente a dor, apesar de não deixarmos transparecer, mas nós sentimos e nos compadecemos dessas dores quando são trazidas a nós. Não tem algum caso assim que você pode compartilhar com a gente? Claro, deixando todo o anonimato do paciente, mas que pode falar um pouquinho pra gente como é que foi? Sim, olha, são 2 casos que eu trago assim comigo. Um, eu acredito assim que me lapidou como profissional, né? E como ser humano também, precisei de supervisão, precisei de ajuda para poder realmente trabalhar esse caso aqui na Psicomage, né? Então, eu acredito que casos de abusos sexuais, quando é descoberto na clínica, são assuntos muito dolorosos para a família, para o terapeuta, para o paciente, envolve justiça, né? Envolve advogados, envolve assistência social, então assim, envolve muitas coisas, e envolve claramente o terapeuta, as dores do terapeuta, a impotência, né, de não poder mais também dar continuidade, de não ajudar mais ali, e perceber que nós precisamos ser úteis até onde nós podemos ser úteis, né? Então, acredito que esse caso que eu precisei de supervisão, precisei de respaldo, amadureceu muito, porque acredito que os trâmites burocráticos desse caso me fortaleceu no sentido de que eu realmente nunca tinha vivenciado um caso de descobrir aqui, né? Normalmente a gente já recebe uma criança que vem que passou pelo abuso. Outra coisa outra coisa é a gente receber um paciente e descobrir que ele está sendo abusado. Então isso foi muito forte para mim, mas me amadureceu, me ensinou, né? E fortaleceu no sentido de estar mais preparada para essas situações. E um outro caso é que, assim, violência mexe muito comigo, né? Então, uma coisa é você trabalhar alguém que passou por muitas violências. Outra coisa é a gente trabalhar com pessoas que estão vivendo dentro da violência. Então, era uma jovem, uma jovem, e ela apanhava muito da mãe. Então, toda a sessão, ela vinha marcada, apanhava muito. Então, assim, é uma jovem adulta, né? E aí você se sente meio que impotente dentro da ética do atendimento, dentro das possibilidades que o ambiente te proporciona, e até mesmo que assim, né? Ninguém consegue se curar dentro de um ambiente ferido. Então, é um trabalho de formiguinha. Você faz todo um trabalho terapêutico aqui, sabendo que a pessoa vai chegar em casa e vai apanhar. Você coloca um curativo num lugar, sabe a pessoa que vai lá, aparecer arranca. Um outro ou que vai arrancar, né? Ou que vão bater naquele machucado que a gente está tratando. Então, esses são os casos que mais mexeram comigo. E casos como esse, é até comum, pode ser que nós tenhamos aí psicólogos, outros terapeutas acompanhando e que nunca tiveram, né? Nunca vivenciaram esse tipo de experiência. Então não sabe que existe até uma série de trâmites para serem feitos, órgãos para serem comunicados. Então, até como que você pode dar uma breve orientação para caso algum psicólogo, algum terapeuta se depare com um caso como esse e não sabe? Porque muitas vezes acontece, recém-formados podem estar ali atendendo e se depararem com casos como esse. Então, assim, qual a primeira orientação? Ele deve ir buscar no código de ética do Conselho de Psicologia, deve buscar um outro profissional? Que orientação você pode dar? Olha, além de buscar no Conselho de Ética mesmo de Psicologia, que vai dar um bom norte para ele de como conduzir, acredito que a supervisão psicológica, né, ou psicanalítica, mas eu até, com muito respeito, né, sou psicanalista, mas eu até oriento a buscar mesmo supervisão psicológica. Por quê?
Porque a psicanálise no Brasil, ela trabalha pela CBO, né? A Classificação Brasileira de Ocupação. Sim. Essa classificação, ela não nos dá o respaldo que o Conselho de Psicologia dá. Então, o respaldo vai vir da psicologia. Então, quando você manda, por exemplo, para os órgãos públicos, né, como o Conselho Tutelar, eles vão querer falar com o psicólogo responsável pela instituição, além do psicanalista, além do psicopedagogo. Então, a supervisão com o psicólogo vai ser inevitável e importantíssima, porque aí é a partir disso que você vai conduzir, né? Por exemplo, cada situação vai ser conduzida de uma maneira diferente, né? Com um órgão diferente, com os pais, ou se é a pessoa própria, ela vai ter que buscar os órgãos competentes, né? Então, assim, cada situação ela é específica, através da supervisão, que aí o supervisor vai direcionar qual é o órgão específico, qual é a situação, né? Eu nem vou citar os órgãos, porque pode ser que alguém recém-formado utilize dessa informação para ir para um órgão errado. E aí né? Vai depender da demanda que ele vai se deparar. Depende da demanda, depende de como está a demanda, porque assim, ó, por exemplo, uma jovem que apanha da mãe, né, não tem muito respaldo para ela, né? São coisas que a gente tem que trabalhar para que ela se fortaleça e busque ali uma ajuda, mas depende dela, não dá pra gente fazer essa ponte. Buscar por ela. Já uma criança tem os trâmites corretos, entendeu? Tem todo um conselho, tem um amparo que protege ela e que até nos coloca em uma posição obrigatória de fazermos algo por ela, né? Sim. Por ela ser uma pessoa que tem um estatuto que a protege. Né? E aí é muito importante até você falar sobre isso nessa pergunta, porque assim, ó, uma vez que você atende, seja psicanalista, psicopedagogo ou psicólogo, você responde pelo aquele atendimento até na justiça. Então você vai para juízo, você responde para juízo, você é interrogado, você tem que mostrar ali fornecer os seus relatórios, fornecer os relatórios, mostrar o desenvolvimento que você teve, os testes que você aplicou, aonde foi que você chegou nesse consenso, nesse resultado, como foi. Então, assim, toda a abordagem que você fez desde a anamnese até ali a constatação, o juiz vai querer saber. E aí, então, por isso que é importante, sempre quando você for clinicar, você ter esse respaldo de uma instituição ou de um supervisor, porque você tem que ter documentos, você tem que ter anotações, você tem que realmente ter um prontuário. Legalmente. Isso, tem que ter um prontuário e tem que ser efetivo, porque senão você também se compromete dentro do que você está atendendo, né? Sim. Então, esse respaldo psicológico ajuda 100%, tem que procurar supervisão. Até você pode sofrer, o terapeuta pode sofrer até sanções, né, disciplinares do conselho se não tiver com todo esse material certinho, né? Isso. A psicanálise, ela não aplica testes, né? No caso da psicologia, ela aplica testes, e aí os testes precisam ser aplicados, tem a tabulação, tem ali os relatórios, tem que ter tudo documentado sim, senão realmente pode perder até, né, a licença para clinicar, né? Então assim, a parte clínica ela é muito séria, não é só você e o paciente, é só você e o paciente quando são só questões emocionais, né? Pouco mais tranquila, vamos dizer agora, quando vai por algo mais sério, que está atentando contra a vida, contra a segurança da pessoa, aí já são outras esferas. São outras esferas, é igual também outras situações corriqueiras, né? Então, por exemplo, você vai encaminhar para o psiquiatra, você vai encaminhar para o neuropsicólogo, você tem que ter ali uma base, né? Todos os pacientes que eu encaminhei para neuropsicólogo, eu tive que participar do teste. Por exemplo, em algum período ali, o neuropsicólogo fazia entrevista comigo com base no que eu tinha visto, com base no que eu tinha observado. Então, esse respaldo pro profissional é inevitável, tem que ter, não dá. Mesmo que você faça um atendimento online, tem que ter registro, tem que ter ali um respaldo, um embasamento. Tem que ter o teórico de base. Não tem como que fugir dessas coisas, tem que estudar. Né? A parte clínica, eu sempre falo assim, que toda vez que vem um caso, é um estudo novo, né? As pessoas, às vezes, até levianamente acham, né? Ser psicólogo é fácil, é só escutar, é só
ser bom ouvinte, mas é muito além disso. Para quem acha que não, é muito além disso, pessoal. E, bom, acho que ficou bem didático esse nosso bate-papo, ficou bacana, foi muito enriquecedor, para mim valeu bastante. Saber um pouquinho dos seus projetos, da história da Psicomind, de coisas que a Janaína, mãe empreendedora e profissional, vem passando. Acho que não só para mim, mas como para as pessoas que estão nos acompanhando, acho que foi de grande valia, até para as pessoas saberem, poxa, né, chega aqui no consultório, as pessoas não têm dimensão de por trás como que se deu toda uma trajetória para que hoje você estivesse nesse lugar, bem localizado, bem posicionado, um ambiente super aconchegante, super acolhedor. Então, às vezes as pessoas não sabem das lutas, mas só veem os louros, né? Só conseguem ver os resultados. Acho que foi muito bacana a gente ter esse bate-papo, as pessoas conhecerem um pouquinho mais da Janaína, empreendedora, diretora, fundadora, né? Mãe, mais de uma série de titulações. E deixa um recadinho pro pessoal, né? Um convite para que as pessoas possam vir conhecer o espaço, virem aqui solicitar o serviço da Psicomind. Claro, eu que agradeço, né? Você falou das novidades e eu acabei até esquecendo, gente. O Psicocast é um projeto novo da Psicomind. Então, eu tive o privilégio, a honra, né, de iniciar aí. Eu falo para o Maxwell, eu falo, nossa, eu sou zero tecnologia, né? Queria eu ser mais tecnológica, efetiva. Então, assim, mas eu sei que existe sim, né? As curiosidades das pessoas que nos acompanham. E eu agradeço, né, por essa oportunidade de iniciar o Psicocast, que vai ser agora contínuo. Então, hoje vocês trouxeram eu no âmbito de curiosidade, nesse bate-papo, mas virão outros, né? Virão pessoas que irão contribuir também para este processo aqui dentro do Psicocast com você. E o convite que eu deixo é para você se familiarizar um pouquinho melhor com a Psicomind. A Psicomind trouxe a ideia do Psicocast já para vocês conhecerem um pouquinho mais, né, do nosso interior, do nosso entorno, do nosso cotidiano, para que você já se sinta parte. A Psicomind, ela é para todos são bem-vindos aqui. Então, se você acha, acredita, né, que tem alguma defasagem, né, emocional, psíquica, ou está passando por um processo que é só seu, sabe aquela dor que ninguém sabe, mas que você enfrenta todos os dias? Nós profissionais, nós podemos te ajudar. Muitas das vezes a pessoa, ela nunca nem fez terapia, ela não sabe nem por onde começar, e aí ela quer vir aqui primeiro para saber por onde ela começa. Verdade. Pode vir, então é só marcar um café, a gente conversa, orienta e vê a real necessidade e direciona. Então, eu sempre falo, todos são bem-vindos. Então, sintam-se acolhidos, abraçados e motivados a nos procurar. Bacana. Pessoal, esse foi o nosso primeiro Psicocast. Vamos ter aí toda semana conteúdos muito bacanas, trazendo muitos profissionais, né, do ramo da psicologia, de outras frentes de trabalho, justamente para que vocês tenham uma visão de vários setores, não só da psicologia, da psicanálise, da parte terapêutica, mas de muitos outros profissionais de outros ramos de atividade. Então vamos trazer muito conteúdo bacana para você. Siga aí as redes sociais, vai ter aí o nosso link aí no YouTube, se inscreva lá, teremos muitos vídeos também postados lá, teremos cortes, vai ser algo muito bacana e um conteúdo muito legal nesse novo projeto da Psicomind. Queremos aqui agradecer enormemente a presença de cada um de vocês que nos acompanharam, as pessoas que irão ver esse vídeo posteriormente. Saibam que foi um prazer enorme estar aqui com vocês nesse período, partilhando um pouquinho, trocando experiências, conhecendo um pouquinho da história da fundadora desse projeto lindo e maravilhoso, ao qual eu sou muito feliz de poder fazer parte, e é uma honra muito grande ter você como amiga, viu? Obrigado por esse bate-papo. Eu que agradeço. E desejo sucesso nessa nova empreitada nossa, né? Obrigada. Gente, fiquem com Deus. Até a próxima. Um grande abraço. Até mais. Até mais.